com 2.207 mortes e 78.297 casos novos da doença do coronavírus de 2019 notificados nesta quinta-feira. O Brasil chegou a 11.284.000 casos confirmados e 273.124 mortes na pandemia. As mortes estão em alta em 22 estados e no Distrito Federal. Só caem 2 no Amazonas e no Rio de Janeiro. A média diária de mortes bateu um novo recorde, o 14º em 15 dias, e chegou a 1.705 mortes, com alta de 49% em 2 semanas. Há 50 dias, esta média está acima de 1.000 mortes por dia. A média diária de casos novos, também a maior da pandemia, 69.680, com alta de 30% em 2 semanas. Diante do colapso iminente do sistema de saúde, o governador João Dória vai impor toque de recolher noturno no estado de São Paulo a partir de segunda-feira, das 8 da noite às 5 da manhã, entre outras medidas como suspender cultos religiosos, jogos de futebol e a abertura de escritórios e praias. No Rio de Janeiro, ao contrário, o prefeito Eduardo Paes autorizou bares e restaurantes a funcionar até 9 da noite, a reabertura dos quiosques na orla marítima e das barracas que vendem bebida nas praias, além da volta dos ambulantes nas praias. Em seu pronunciamento semanal nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro atacou as medidas de confinamento. Mais uma vez, afirmou, sem apresentar dados concretos, que há um aumento no número de suicídios no Brasil por causa da quarentena. Chegou a ler uma carta de um suposto suicida contrariando a recomendação da Organização Mundial da Saúde de não divulgar cartas e notas de despedida de suicidas para não estimular quem está pensando em tirar a própria vida. Mais uma vez, ignorando o colapso iminente do sistema de saúde, Bolsonaro insistiu que as medidas de proteção são piores do que a doença. O presidente comparou o toque de recolher noturno imposto pelo governador do Distrito Federal das 10 da noite às 5 da manhã ao estado de sítio e disse que só ele pode decretar estado de sítio, ouvindo o Congresso Nacional. Seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal, criticou a imprensa por mostrar imagens da delegação que foi a Israel, embarcando sem máscaras e desembarcando de máscaras em Israel, o que Dudu, o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e o assessor internacional Felipe Martins, os 3 chanceleres de Bolsonaro, foram fazer em Israel? O pretexto foi ver um spray anti-Covid desenvolvido lá, mas nenhum dos 3 tem qualquer qualificação em saúde pública nem em imunologia. A equipe do Dr. Jorge Calil está desenvolvendo uma vacina nasal na Universidade de São Paulo, a USP, sem apoio do governo federal. O embaixador com quem eu conversei a respeito comentou que Israel é um dos poucos países do mundo dispostos a receber o chanceler brasileiro hoje. Os outros são a Índia, a Hungria e a Polônia. Todos têm governos populistas de extrema-direita. O Brasil nunca esteve tão isolado internacionalmente e o fato de ter se tornado um laboratório de procriação do coronavírus deixa a situação ainda pior. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden fez o primeiro pronunciamento desde a posse no horário nobre, defendeu o uso de máscaras e prometeu oferecer vacinas a todos os adultos residentes nos Estados Unidos a partir de 1º de maio, para que o país possa festejar em família o Dia da Independência, 4 de julho, com a pandemia sob controle. Para todos os que perguntam quando as coisas vão melhorar, vão voltar ao normal, aqui está a verdade, falou Biden. A única maneira de retomar nossas vidas, de botar a economia de volta nos trilhos, é bater o vírus. Esta é uma das operações mais complexas que enfrentamos como nação. As máscaras, acrescentou Biden, são a maneira mais fácil de salvar vidas. 4 ex-presidentes americanos gravaram anúncios para incentivar a vacinação. Só Donald Trump, o guru de Bolsonaro, não participou. A meta de Biden de vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias será realizada em 60 dias. Nesta sexta-feira, os Estados Unidos chegam a 100 milhões de doses aplicadas, mas 16 milhões e meio foram injetadas no governo Donald Trump.
O país tem pressa. 2020 foi o ano mais mortífero da história dos Estados Unidos. Até agora, o país registrou 29.307.000 casos confirmados e 530.712 mortes. Dr. Anthony Fauci, principal infectologista americano, declarou no aniversário de um ano da declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde que ficaria chocado um ano atrás se alguém previsse que os Estados Unidos teriam mais de 500.000 mortes. Mas, no momento, o Brasil é o país com mais casos novos, 15% do total de ontem, e mais mortes, 22% do total registrado no mundo nesta quinta-feira. No mundo já são 118.456.000 casos confirmados e 2.628.000 mortes. Mais de 94 milhões e meio de pacientes recuperaram, mais de 21 milhões apresentam sintomas leves e pouco menos de 90 mil estão em estado grave. Mais de 343 milhões e meio de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, sendo 98 milhões nos Estados Unidos, onde 64 milhões e 100 mil receberam a primeira dose, 33 milhões e 900 mil, 10,2% da população americana, tomaram as 2 doses necessárias à imunização. Na China foram 56 milhões de doses, mais de 45 milhões na União Europeia, 25 milhões na Índia, 24 milhões no Reino Unido, 10 milhões e meio na Turquia, 9 milhões em Israel e 12 milhões 611 mil no Brasil, onde 9 milhões e 300 mil pessoas tomaram a primeira dose e 3 milhões 317 as 2 doses. É pouco menos. Os totalmente vacinados são pouco menos de 1,6% da população. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a vacina da Janssen, o braço de vacinas da Johnson & Johnson. A Europa agora tem 4 vacinas aprovadas, da Pfizer-BioNTech, da Oxford AstraZeneca, da Moderna e da Janssen. Por precaução, a Dinamarca, a Noruega e a Islândia suspenderam a aplicação da vacina de Oxford AstraZeneca depois de vários casos e de uma morte por tromboembolia. Não há comprovação de que a vacina tenha causado esses problemas, os casos ainda estão sendo examinados. A inflação de fevereiro no Brasil ficou em 0,86%, é a maior desde 2016, com alta de 7,11% nos combustíveis e também das mensalidades. As mensalidades sempre sofrem reajuste no início do ano letivo e o preço do petróleo sobe no mercado internacional e o dólar sobe no mercado nacional. A taxa de inflação anual ficou em 5,2%, é a mais alta desde janeiro de 2016. O mercado aposta num aumento da taxa básica de juros na reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central na próxima semana, um aumento de 2 para 2,25% ou 2,5%. A maioria das apostas do mercado é de 2,5%. Com a aprovação da proposta de emenda constitucional do auxílio emergencial, o dólar caiu para R$ 5,54. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Facebook e dê um like em Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair de casa. E muito obrigado pela sua atenção.